Ouvi lá da mata o som dos maracás, chamando os seres encantados para jardinar. Raízes, sementes de plantas de poder, florindo um jardim de belas flores. Pachamama começou mais como um espaço de terapias, né? Isso foi em 2004, assim, com algumas pessoas que também faziam atendimento de reiki. E a gente pensou de ter um espaço mesmo, né? De alugar uma casa. Então a gente começou muito com yoga, com reiki. E já na primeira casa que a gente teve, que na época chamava Pachamama Vida e Saúde Integradas, né? No início não era um centro espiritual. E era então um espaço privado, né? Que a gente tinha. E daí nessa primeira casinha que a gente tinha no bairro ali em Novo Hamburgo, tinha uma plaquinha escrito Reiki Xamânico, e o Felipe morava perto assim e passou, né, na frente da casa, viu aquilo Reiki Xamânico e entrou lá. E na época ele estava com o Max, né, o Max Mello, e os dois entraram ali e a gente começou a conversar e tudo, e eles propuseram a gente fazer uma roda, né. E foi quando a gente começou as rodas de cura mesmo. Então, assim, desde 2004 as rodas de cura já acontecem, né? A voz para clamar a toda a força de amor, enquanto a vida dele nós possamos levantar louvor, sempre juntos. Toda noite, toda lua cheia, lua linda, lua cheia, vida nova, essa chama na fogueira de alegria, faz a mama do dia que renova. Toda noite, toda lua cheia, lua linda, lua cresce e vira nova, essa chama na fogueira de alegria, bate a mama do dia que renova. Então, meu caminho começou no ensino médio. Eu tinha um professor de biologia chamado João Anacleto, e ele era uma pessoa muito especial, assim. E aí ele me apresentou o Orestes, que fundou o Círculo dos Poetas da Luz, fundou a Nação Tutumbaê, e aí eu fui cair dentro de um temascal bem novinho, e isso mudou muito a minha vida, né? Abriu as portas para esse caminho xamânico, esse caminho espiritual, né? E fiquei com a missão de buscar grupos que tomassem ayahuasca. Aí fui morar em Novo Hamburgo e conheci uma igreja ecumênica em Novo Hamburgo, né? Conheci o Max Mello na época aí também, e eu levei o xamanismo para dentro dessa igreja. Também a primeira medicina que eu recebi foi das mãos dela, né? Primeiro daime. E eu morava com o meu pai nessa época, e a Neide abriu a Pachamama na frente da minha casa. Um belo dia eu abri a sacada de casa e estava uma plaquinha Pachamama. Aí eu e o Max fomos lá e já nos conectamos com a Neide, assim, de primeira, né?
primeiro trabalho que nós abrimos foi a roda de cura, que tem até hoje, né? Que é um pilar assim dos nossos trabalhos. A gente passava o cachimbo, né? A gente dizia que era a roda do cachimbo. Então a gente ia passando o cachimbo e cada um com o cachimbo na mão fazia uso da palavra para fazer um rezo, para falar alguma coisa. Então a gente chamava da roda do cachimbo. E essa roda do cachimbo, ela foi super importante porque sempre foram muitos jovens que vinham na Pachamama, né? E o Felipe e o Max eram jovens na época. E então sempre atraía muito esses jovens que tinham também muita vergonha de falar. Então quando eles chegavam numa roda, que eles se encontravam com pessoas como eles falavam, né? E quando a gente fuma o cachimbo, a gente não traga, quer dizer, essa fumaça não é pra gente, né? A fumaça é para rezar. Então a gente sempre fala muito do lugar onde a gente vai fumar o cachimbo, porque ele é sagrado, né? Então para ele ser sagrado, sempre quando a gente quiser ter uma conversa com alguém e a gente vai usar o cachimbo, essa conversa tem que ser uma conversa de verdade, da verdade, né? O sentar no chão, o olho no olho, ficar em volta do fogo assim de uma maneira simples como sempre foi, né? Sentar em volta de uma fogueira assim e trocar. E isso é o que sempre me encantou assim na Paty, assim, eu sinto que eu acabo aprendendo muito, né? Tem essa troca muito forte assim na Pachamama através da humildade, né? Primeira vez que eu cantei, assim, que eu botei a minha voz para fora, foi numa medicina da Pachamama. E a primeira vez que eu toquei violão frente a outras pessoas foi na Pachamama, foi numa medicina. Então, são vários os momentos, assim, marcantes da minha história em relação à música, à arte e à espiritualidade, né? E bom, o hino da Pachamama, né, que a gente chama de alegria, ela foi composta pelo Mateus, então ele trouxe a menção das luas, né? Então, em todas as luas, em todos os meses, a gente estava ali rezando, cantando, consagrando medicina, né? E veio a partir disso, e aí veio alguns outros versos, e ele me mostrou e sentiu que faltava alguma coisinha ainda. E aí a gente percebeu que faltava a introdução. E aí foi onde surgiu a primeira estrofe que eu compus, né, os versos ali. E tô aí até hoje fazendo música com essa família maravilhosa que tanto me inspira. Então isso foi bastante tempo desse jeito, né, com essa roda assim, cachimbo. Depois a gente começou a fazer cerimônia com a ayahuasca, né? Daí já foi no segundo ano da Pachamama que a gente começou a fazer cerimônia com a ayahuasca, né? A gente começava cedo e mais ou menos pelas 9 horas, por aí a gente terminava a cerimônia. E isso foram também 2 anos até que a gente foi para a casinha, né? Que a gente ficou até o ano passado, assim. É um espaço, meio que um mato, assim, dentro do espaço urbano, né? Da cidade ali de Novo Hamburgo. E tinha uma casinha de madeira, né? E a gente construiu um salão também, muito de mutirão, a gente construiu um salão de pedra, assim, com muito material que já era da antiga casa. Então a gente sempre teve muito isso de estar construindo usando os materiais que a gente já tinha, né? Muito esquema de mutirão e construímos isso. Daí a gente então reformulou e daí nisso a gente transformou então em Centro Espiritual Pachamama, né? Não era então mais um espaço privado, e sim a gente fez um estatuto, né?
e principalmente em função das medicinas, da ayahuasca, que para a gente comprar ayahuasca, né, que na época a gente não fazia a nossa própria ayahuasca, a gente precisava trazê-la do Acre, né, ou trazia do Maranhão. Então a gente precisava ter um CNPJ. Então nós criamos o Centro Espiritual Pachamama, né, para poder estar trazendo a medicina que a gente consagrava. Quando nós começamos com o trabalho com a ayahuasca, era muito dentro de uma linha, né, que se chama universalista, que é um trabalho ayahuasqueiro com músicas xamânicas, né? O Felipe, ele era fardado de Santo Daime, mas a gente nunca seguiu a doutrina do Santo Daime. A gente fazia o nosso trabalho sentado no chão, fumando cachimbo, né, fazendo rezo, muitas músicas de nova era. Então sempre foi nessa linha o trabalho da ayahuasca, né? As cerimônias, elas vão se transformando no tempo, né? Conforme a gente vai caminhando e conhecendo as pessoas, conhecendo os caminhos, as diferentes linhas espirituais, elas vão nos enriquecendo e a gente vai incorporando isso na nossa liturgia, no nosso rito, né? No início a gente tocava mais canções xamânicas, hinos do Santo Daime, né? Com a consagração da ayahuasca. Mas certa vez a veinha resolveu entrar na Umbanda. Ela ia numa terreira e começou a trazer isso para dentro da Pachamama e nós incorporamos os orixás, né? O culto aos orixás, essas forças da natureza, né? E o xamanismo é uma coisa que ele traz essa conexão com a terra, né? E quando também antes de eu seguir esse caminho, eu caminhei também dentro da Umbanda, né? Então eu tive muitos ensinamentos dentro da Umbanda, que quando eu encontro depois a Pachamama, através da Neide e do Felipe, foi porque a gente começou a ver que precisava ampliar esse campo de atuação, né? Então a gente fez esse trabalho de iniciar assim, umas rodas de Umbanda dentro da Pachamama, para que as pessoas pudessem, quando fossem ser atendidas, realmente receberem o acolhimento, né? E eu vejo que isso fez crescer assim muito a busca do pessoal lá na Pachamama, né? Quando eu cheguei na Pachamama, eu levei em torno de uns 8 meses para fazer a medicina, porque eu também estava esperando um chamado, né? Daí quando veio, eu fiz, né? E foi numa época que também as medicinas eram à noite. E logo que a medicina vem pro dia, chega na família o Nilson. E quando o Nilson chega, eu sou convidado para trabalhar no fogo. E daí eu me torno então um aprendiz da Débora e do Nilson. Eles que me ensinaram tudo e o fogo. Eu já tinha passado em alguns outros espaços também, já tinha consagrado a medicina também da ayahuasca, né? E daí realmente cheguei na Pachamama e me senti acolhida, né? E eu já trabalhava com o fogo sagrado, na verdade, antes, assim, eu fiz os módulos, né, que tinha, assim, uns encontros, né, onde a gente recebia, assim, essa prática e essa sabedoria, né, e lá na época era a Sassá, né, também, que ficava no fogo, e quando eu vi, comecei a dividir lá o foguinho com ela, e virei também guardiã do fogo sagrado na Pachamama, assim, que é uma honra muito grande, né? E na verdade a gente diz que é guardião, mas ele que, né, tá cuidando de nós ali em todo aquele momento, a gente só alimenta. E aquele salãozinho, nossa, e daí do lado de fora era o fogo, porque daí quando tava o tempo bom abria, ficava uma grande roda e nós sentávamos ali fora, rodas de cura, e daí tu vê como a simplicidade é uma coisa que nos cura, né? Porque ali sempre foi muito simples, né?
o tabaco ali, o altarzinho, é um altar simples, né? A água, o fogo, né? E eu me dei conta, porque, tipo, a minha família nunca foi uma família unida, assim, sabe? Eram pessoas que moravam junto na mesma casa, assim, né? E eu acho muito legal olhar hoje que me trouxe, né? Justamente por conviver com pessoas que tinham esse valor que tem, né? De, vamos fazer junto, sabe? A gente pode fazer a diferença junto. Foi ali que eu comecei a aprender de, olha, como é legal a gente estar em família. E que não precisa ser necessariamente família de sangue, sabe? Tu pode encontrar pessoas na tua caminhada que vão, sabe, te mostrar um outro caminho de, olha, pode ser mais harmônico, vamos fazer por aqui, vamos fazer assim, sabe? Na atitude mesmo. Então, para mim, a Pachamama representa muito isso, essa coisa de te mostrar que família é possível. E, claro, às vezes não vai ser de casa, mas tu tem como, dentro da tua caminhada, aprender a fazer, sabe, o teu melhor, de estar com pessoas que também querem aprender isso, e a gente, por que a gente não se junta, né? Quem é que pisa nesse chão e traz a força lá da mata? Essa força é poderosa e precisa ser cuidada. Tem que firmar a nossa fé e acreditar neste poder, pois ela cura desde baixo e faz tudo florescer. Essa é a linha da floresta, essa é a linha do saber. Essas são as medicinas que minha mãe vem trazer. E quem é mamãe Jurema é a minha Jurema. E quem é mamãe Jurema é a minha Jurema. Oxóssi, da firmeza e do
O cuidado que a gente vai tendo quando a gente vai preparando esta medicina, porque elas vão trazer justamente como se a gente trouxesse a terra para a gente, dentro da gente, né? E a gente diz que o cipó é como uma jiboia, né? Que quando a gente toma, ele vai entrando dentro da gente, ele vai se enrolando, ele vai se transformando. E todo mundo que toma ayahuasca a primeira vez se sente transformado, né? Porque essas plantas, elas trazem essa transformação. E quando tu faz essa transformação com plantas, a tua relação com a terra vai ser diferente, né? E a tua proteção da terra vai ser diferente também. Não tem como tu tomar ayahuasca e não sentir a tristeza da terra quando ela está sendo devastada, né? A espiritualidade, ela vai fazer parte da vida da gente quando a gente começa a tomar ayahuasca, né? Eu me formei em farmácia, mas dentro daquela visão acadêmica quadrada, que inclusive tinha muito receio dessas plantas enteógenas, sempre tinha muito cuidado com isso, né? E quando eu cheguei na Pachamama, eu descobri um mundo que eu estava errada da forma que eu estava pensando ou da forma como estavam me ensinando, né? Então isso só foi me dando cada vez mais clareza, assim, que eu estava no caminho certo e na busca, assim, de mais conhecimento sobre as plantas, né? Para trazer tratamentos mais saudáveis, né? Com menos químicos, né? Porque a gente sabe que hoje a humanidade, ela acaba usando muitos medicamentos, né? Químicos, sintéticos, e isso não traz qualidade de vida, né? Então a cura é a natureza, está na natureza, vem da natureza, tudo vem da natureza. Então quando a gente planta com a intenção, o resultado ele é muito melhor. E a planta também se desenvolve para isso, com essa finalidade. Então eu acredito que a partir disso a gente consegue fazer remédios com muito potencial energético, com muita vitalidade. Então a gente cuida de quem vai cuidar da gente. O risco sempre que tem é quando uma planta sagrada, como essas duas plantas sagradas, né? Elas viram uma moeda também, né? Elas viram um comércio e acabam muitas vezes fazendo mau uso dessas medicinas, né? Então isso também, a gente aqui no Brasil, a ayahuasca ela é permitida de uso ritualístico, né? Mas a gente sabe de muita gente que está fazendo uso sem ser um ritual, sem ser uma igreja, e que ela também pode causar mal se as pessoas não souberem e não respeitarem a medicina. E nós aqui não, nós cultivamos as nossas plantas, né? Então elas não são mais compradas no mercado, né? A gente mesmo produz. Então, para quê, né? Porque ali, quando a gente faz essa medicina, todos participam, né? A maioria participa, a maioria da família Pachamama, para que possam botar a sua energia naquela planta, né? Para que quando a gente usá-la, está sendo usado por toda a energia de todos da família, né? E todos aqueles que vêm provar essa nossa medicina vão sentir o potencial dessa família, né? Porque todos botaram a mão ali, todos mexeram na panela, todos prepararam, todos bateram o cipó, né? Para que isso acontecesse. Então, a função desses espaços, né? Principalmente aqui nós, né? Da Pachamama, é despertar também nessas jovens, né? Os que buscam estar conosco, né? O respeito que tem que se ter com essas medicinas, né? A gente sempre fala na sustentabilidade da vida espiritual ou da vida física, né? A importância de se plantar, se cultivar, se colher alimentos saudáveis e as plantas sagradas também são assim, né? O Padre Antônio e a Madrinha Sueli têm uma importância muito grande nesse sentido, porque sempre foram jardineiros, né? De cultivar o cipó e a rainha. E a gente só está deixando daquele pé lá, que é a mãe
A mãe de todas. Inclusive a mãe das rainhas que tem, todas as rainhas que tem lá na Pachamama, ela é mãe delas, né? Todas elas. Essas aqui também. Ela veio do Acre, mas no começo foi o nosso primeiro feitio, ela foi vinda a rainha do Acre, né, pra gente fazer. E o jagube, eu nem lembro, também parece, mas nós tínhamos jagube aqui. Se faz 26 anos que vocês consagram mais ou menos, né? A ayahuasca que vocês fazem o trabalho, a Pátia faz 20 anos. O Lobo consagrou muito tempo a medicina com vocês, sim, né? Também. Sempre. Aí até às vezes eu ia ajudar em sábados de tarde, quando eles faziam lá no centro, lá na Pedro. Às vezes eu, o Daniel, mas depois que eles foram para o Pachamama também, às vezes eu ia ajudar. A pessoa que quer seguir uma linha, não é só tu ir lá tomar o chá. Se tu quer ser padrinho, eu nem me considero padrinho. Nem eu. Eu me chamo de padrinho por sei lá, mas eu sei como fazer o chá, eu tenho autorização de um ser que me rodeia, e a planta, eu reconheço ela quando ela bota a sementinha para fora do chão, de longe eu chego, olha ali, ó. Eu sou um guardião da chacrona, das duas plantas. Meu pátio é cheio de chacrona. O meu lazer é andar no meio delas, sentir a energia delas. Mas essa ali me deu um presente, né? Me mostrou que tem poder. Então tudo que eu tenho milhares de plantas espalhadas por tudo que é lugar. Cada vez que vem alguém aqui, leva uma chacrona. Então, e é bom, eu gosto de dar. E aí é isso, é que a gente tem uma caminhada meia... A gente nem tem nosso espaço, mas a gente espalhou o Daime para muitas pessoas. Sim. Ensinou, muitos tem grupo, saíram daqui de casa. Sim. E muitos anos, né, consagraram, foi dividido o espaço da Pachamama, né, com flores de amor, né, com o trabalho de vocês. Porque quando nós temos lá do meu irmão, daí a gente fez aqui em casa, daí não tinha ainda cozinha. Daí o Antônio falou, hoje a última vez que nós vamos fazer, se não aparecer nada, daí a gente termina. Daí o Felipe veio, disse, olha, ele falou para vocês ir para lá. Daí a gente foi, daí uma vez por mês a gente só fazia o primeiro sábado. Então, quando ela escreveu o livro dela, daí ela cita o meu nome, do Antônio e do Daniel, né? Que o Daniel ia sempre ajudar. E foi assim, a Neide foi muito importante para nós, né, Pachamama. A gente só é grato, né, a ela, né? Ficamos 12 anos. Daí... Ela agradece nesse livro, né, o Daime, né, porque foi que na época tu deu pro Felipe, né? Sim, eu dava para eles fazer os trabalhos. E daí as plantas também, né? E ali começou. Aí começou pro Pachamama fazer os Daime dele mesmo. Alegria do caboclo. O que tá fazendo aí, Felipe? O que você acabou de fazer? Um mariri, o tiporinho, que ele cresceu aqui dentro do mato, fez a copada dele para cima, já pegou bastante sol e já está numa grossura boa para fazer um feitio. Esse pó de porte médio, muito lindo. E agora os guris estão tirando lá de cima, né? A copada, ele faz uma copada com as folhas, ele pega o sol e quando ele chega em cima e pega esse sol, ele começa a engrossar. Então nós vamos fazer um feitio com jagube ourinho e um jagube calpuri. Ô Felipe, conta a história dos nós.
Certa vez me contaram que os nós do Calpuri é como etapas que a gente tem que passar, ou na vida ou numa própria cerimônia. Né? A gente toma ayahuasca, dá aquela força, a gente passa por aquela etapa e vem um outro nó e te aperta para te passar para uma outra etapa. Né? É o simbolismo dos nós do Calpuri. O nosso primeiro feitio, nós botamos a intenção que em maio de 2018, 19, foi o nosso primeiro feitio, não recordo bem, que nós íamos fazer o feitio nessa data. E era assim, tipo um fim de semana, um dia assim, e o menino passou lá, que ia na Pachamama, e ele disse, olha, caiu uma árvore lá na frente da Pachamama. E quando vimos que caiu uma árvore lá, e o Felipe disse, não, caiu o jagube, não pode, tem que fazer logo, tem que fazer um feitio, porque o jagube não pode apodrecer. E se ele apodrece, não tem sentido uma planta tão sagrada. E justamente o jagube estava tão grande, né? Tinha uns 13 anos, e ele derrubou 2 árvores. Então, bem nesse mês que nós tínhamos jogado para o astral. E aí foi muito intenso, porque nós tivemos que correr atrás dos materiais para fazer o feitio, as panelas, o fogo, a fornalha. Mas isso nos abriu as portas para começar a ter o nosso próprio sacramento, a nossa própria medicina. E a partir daí já fizemos 4 feitios. E isso é uma bênção. Eu digo para todos que querem consagrar essa medicina, que busquem cultivar, plantar, né? Que em algum momento vão colher e vão ter esse fruto. Pensando no processo até quando a gente fez a ayahuasca, né? Quando a gente produz, quando a gente faz um feitio, né? Quando se constrói uma fornalha aqui que foi construída coletivamente. E tudo na Pachamama sempre foi muito coletivamente, sempre foi muito em mutirão, né? Porque é isso, como não se cobra, né? Então não existe um dinheiro que sustenta a Pachamama. A Pachamama ela é feita com os braços e as mãos de todo mundo, né? E os corações e as mentes de todo mundo. Então a gente construiu uma fornalha aqui em Rolante e fizemos o nosso primeiro feitio aqui. E são dias, né? Não é uma coisa assim, então agora eu vou lá para o sítio, agora vou bater o jagube, pronto. Não, foram dias para fazer uma fornalha, foram dias para colher as rainhas, porque rainha, elas tem, em mais de um lugar a gente foi colher, são muitas folhas que precisa. O colher o jagube, onde é que vai colher o jagube, daí traz tudo para cá. Então tem o pessoal que trabalha, tem o pessoal que cozinha, tem o pessoal que mantém a harmonização do espaço. Mas para poder chegar nisso que a gente acredita, né, que é o bem comum, que é estar trilhando esse caminho, como se diz, o caminho do coração, aquilo que nos faz viver, que nos dá sentido nessa vida. Né? Uma irmandade mesmo, né, de cultuar assim, a união, de cultuar, né, o ato de fazer oração, de rezar, de cantar em comunhão, né, principalmente assim, retomando essa sabedoria nativa e ancestral, de sentar no chão, de conversar, de rezar e de cantar, né? De uma maneira simples e com as medicinas e com os ensinamentos que a gente vai aprendendo e trocando e conhecendo juntos. Assim. Então eu acho que a espiritualidade é um caminho de descoberta, de autodescoberta. A Pachamama abriu para mim uma visão de assim, perceber e sentir uma proteção espiritual, né, quando a gente está em família. E para mim isso foi um caminho que assim, permeia todos os outros lados da minha vida. E juntos a gente cresceu muito, né, com as medicinas, com os encontros, aprendendo assim, sobre esse mundo espiritual. Né. Hoje chama até de neo-xamanismo, não sei o quê, e não é nada disso. É apenas um resgate do que é nativo na natureza. Né? É sentir aqueles nativos que habitavam antes esse planeta. Então é esse caminho que eu vejo no futuro
que a gente vai buscar traçar aqui na Pachamama, né? Maior despertar de consciência, né? É o que eu acho que é o futuro que a gente tem que trazer para o planeta, né? Arro. Essa riqueza ela é muito importante na nossa vida, na nossa caminhada e na própria Pachamama. E além da parte espiritual, tem a parte social, né? Nós somos um grupo sem fins lucrativos, que também, como nos inspiramos dessas culturas ancestrais, ameríndias, africanas, nós também temos essa responsabilidade social de apoiar as comunidades indígenas locais, né? Lutar contra o racismo, enfim, né? Ter esse compromisso. Com muita luta, o movimento indígena está retomando seus espaços da onde foram expulsos. Então, na região da Serra, né, aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem 3 retomadas acontecendo. Ali em São Leopoldo, a gente tem uma comunidade indígena, né, que está ali firme e forte, é uma comunidade caigangue. Mas nos faz muito refletir por que Novo Hamburgo não tem. E o que se passou com as comunidades indígenas desse território, né? A gente tem muito mais o registro das comunidades negras aqui da cidade. Agora, dos povos indígenas, não. E aí a gente precisa reconhecer o quanto que tudo isso que foi a colonização, né, desse nosso território exterminou tanto os povos que aqui viviam, como também acabou com tanto do que é a fonte de vida desse lugar, né? Que são as plantas, as árvores, essa terra. As águas, né? As águas, exatamente, o Rio dos Sinos, né? Que nos liga, né, a tantos lugares. Então, e eu percebo que a Pachamama, ela, o seu próprio nome, né, enquanto centro espiritual Pachamama, né, nos coloca no presente a todo momento, que esse lugar onde a gente vive, né, é um lugar que é a nossa mãe, que está nos acolhendo, né, e que está nos possibilitando a vida. Não tem como tu seguir o caminho do xamanismo, seguir o caminho espiritual e não honrar os povos originários, né, que são descendentes de todos os que cultivaram essa terra que a gente está pisando aqui hoje. Então é muito honrar esse território, né? Honrar os costumes, as origens. Os povos Guarani, eles falam muito isso, né? De caminhar as palavras, né? E como a gente caminha as palavras é vivendo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente reza. E é por isso que eu me identifico muito com esse coletivo, porque a gente vive isso, né? A gente realmente procura caminhar dentro dos nossos propósitos. Não significa que a gente efetivamente consiga sempre, né? Porque a gente tem muitos desafios, mas é sempre a meta, assim, acho, do nosso coletivo. Quando a gente está esses tempos conversando, né, sobre esse documentário, assim, o que esperamos do documentário, né? E eu pelo menos sempre dizia assim que não era para a gente dizer, como a Pachamama é queridinha, né? E sim, como a Pachamama sempre lutou e vai continuar lutando por aquilo que ela considera ser justo e correto, né? Não acreditando que é melhor do que nenhum outro espaço, mas a gente procura, dentro do nosso espaço, em todas as nossas relações, fazer com que a justiça sempre seja feita, né? É possível ter um centro espiritual que seja um centro espiritual de luta também. Ele reza porque considera a espiritualidade fundamental na vida de todo mundo, né? Nós somos corpo, mente, espírito. Então a gente precisa trabalhar essa espiritualidade, todo mundo precisa trabalhar a espiritualidade, mas essa espiritualidade precisa ter ação. Não adianta tu ficar rezando na tua casa e não fazer nada. Não adianta tu ficar rezando na tua casa e tratar mal as pessoas. Tu ficar rezando na tua casa e permitir que as pessoas passem fome, que as guerras existem. Quer dizer, tu tem que te manifestar em relação a isso também. E é isso que a gente quer mostrar nesse documentário, que a nossa luta é essa também. A gente sabe o que representa todos os seres espirituais que vieram antes de nós, dando um exemplo, que é Jesus Cristo, né? Que ele nunca foi um ser que defendeu os poderosos, né? Ele justamente vivia com os povos mais humildes e lutando para que isso fosse diferente.
E esse é o nosso propósito nesse espaço também, nesse centro espiritual, que a justiça seja feita. E o que a gente puder fazer para que essa justiça seja feita, a gente vai estar fazendo, rezando e atuando também, né?